em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Eis o registro das gerações de Sem. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos de idade, gerou a Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Salá completou 30 anos de idade, gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Éber completou 34 anos de idade, gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Quando Peleg completou 30 anos de idade, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Quando Reu completou 32 anos de idade, gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Quando Serug completou 30 anos de idade, gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Quando Naor completou 29 anos de idade, gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Arã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na presença de seu pai Terá, em sua terra natal chamada de Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai.
E o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos caldeus, mas havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Arã, com a idade de 205 anos. É o relato de Gênesis, capítulo 11, englobando a história da Torre de Babilônia, a Torre de Babel, e a descendência de Sem, introduzindo a história da descendência de Terá, da qual surge Abrão. Abrão, que será mais tarde chamado por Deus. No próximo capítulo, a gente vai iniciar a história desse chamado. Chamando Abrão, o Senhor lhe faz uma grande promessa. O Senhor tinha preparado um grande projeto. Um projeto que já estava no coração de Deus, antes que o primeiro fundamento do planeta Terra fosse estabelecido, antes que o sol brilhasse pela primeira vez, antes que houvesse surgido a luz, antes do antes, em um tempo antes do tempo, e Deus já havia preparado um grande plano, um grande projeto. Como oleiro, ele havia planejado fazer um vaso de grande valor, mas ele sabia da sua presciência que este vaso se estragaria. Ele sabia na sua presciência que esse vaso iria cair do lugar de honra que ele o havia estabelecido para si. Ele sabia que ao cair o vaso iria quebrar. E ele sabia que uma vez quebrado, em sua queda, o vaso não poderia consertar-se a si mesmo. Mas ele amava o vaso, aquele projeto, aquele poemia, aquela obra de arte que ele havia feito com suas próprias mãos. Era objeto, era alvo do seu tão grande amor. Porque Deus amou este vaso de tal maneira, de tal forma, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele vaso que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe, ao saber em sua presciência o que aconteceria com o vaso, Deus pensou consigo mesmo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É interessante que o profeta Isaías, quando registra isso lá, 750 anos antes do nascimento de Jesus, mais ou menos, quando ele faz esse registro desta indagação de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não diz quem há de ir por mim, mas desde a sua fala, Deus ele já revela a sua natureza divina, um Deus, mas um Deus em mais de uma pessoa. Um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus único, mas também em uma trindade de pessoas. Por isso ele diz: quem há de ir por nós? E em meio a esta conversa, quando esta pergunta é feita, quem há de ir por nós? E qual era o propósito deste envio? Quem há de ir por nós para restaurar o vaso? Quem há de ir para buscar? Quem há de ir para salvar aquilo que estará perdido? Porque Deus não desiste em seu amor do vaso que foi quebrado. Deus não desiste em seu amor do vaso mesmo rachado,
do vaso mesmo danificado, do vaso perdido que não pode se auto-restaurar, que não pode se auto-salvar, que não pode se auto-restituir. Mas Deus não desiste do vaso. Mas são apenas cacos agora. Mas Deus não desiste dos cacos. E em seu amor presciente, em seu amor constante, porquanto nele não há mudança, nem sombra de variação, porque ele não muda. Pode passar os céus e a terra, podem seguir-se os anos, verão após inverno, outonos e primaveras, o tempo pode passar, mas ele não muda, ele permanece quem ele é. Ele permanece para sempre em seus intentos, em seus projetos, em seu caráter, em seu amor, em seus propósitos eternos. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor, para vos dar o fim que desejais. É pensamento de bem e não de mal, porquanto o Senhor amou de tal forma, e ele não desistiu, e não desistindo proveu salvação. E vai escrever João lá no capítulo 1 do seu evangelho: e o verbo se fez carne, porque em resposta àquela indagação de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Revela-nos a palavra no profeta Isaías, na altura do capítulo 6, que é uma resposta vivenciada pelo profeta Isaías, quando ele tem a visão e a vivência desse momento, quando uma voz ecoa em resposta dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Era o Filho, era aquele que na escrita do apóstolo Paulo, ele vai declarando, dizendo: ele esvaziou-se, ele deixou a sua glória, ele abriu mão da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência. Ele vai tomando a forma de servo. E aí o apóstolo Paulo utiliza na língua original um termo que para servo vai lhe dar a dimensão do que é este esvaziamento, porque o apóstolo Paulo, ao pensar em servo, ele não pensa em um servo que tem liberdade, mas ele pensa no servo que abriu mão da própria liberdade, e utiliza o termo doulos, que a tradução para nós será escravo. Ele tomou a forma, portanto, de escravo. Ele humilhou-se e, achado na forma de escravo, o apóstolo Paulo vai declarando, vai mostrando, vai revelando a palavra ao dizer: e achado em forma de escravo, sem direito e sem liberdade, ele humilha-se ainda mais até a morte, sendo ele a vida. Ele vai à morte, e não é qualquer morte, mas ele vai a uma morte considerada vergonha, ele vai a uma morte considerada a pior das mortes, ele vai a uma morte considerada o maior dos vitupérios, porquanto já declararia a palavra, a lei, ao dizer: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele humilha-se à morte, e o apóstolo Paulo vai dizer: e morte de cruz. Ele se fez maldito para que o vaso quebrado fosse bendito. Ele morreu à morte para que o vaso quebrado pudesse retornar à vida. Ele vai ser moído para que o vaso quebrado fosse restaurado. O castigo, a sentença que estava sobre o vaso que caiu, porque a alma que pecar era como dizer: olha, o vaso que cair morrerá. Ele não poderá restaurar-se a si mesmo, ele não poderá tornar o seu estado original por si mesmo, mas ele vem, toma o lugar do vaso na queda, ele vem e a sentença ele toma sobre si. E o profeta Isaías vai dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Havia declarado o profeta Isaías antes, porque ele foi moído. Sim, nós o tínhamos
supor, aflito, afligido de Deus, o mais desprezível entre os homens. Mas o profeta Isaías vai dizendo que ali havia um propósito. Aquele castigo era nossa paz, aquele castigo era nossa redenção. Aquilo que ele passava era para o bem do vaso, era para restaurar o vaso, era para dar vida ao vaso e vida em abundância, era para resgatar o vaso quebrado, era para salvar aquele que não tinha esperança. Há uma esperança para você. Você pode estar quebrado, você pode estar moído, você pode estar perdido, sim. Em um lamaçal pode estar a tua vida, em um charco de lodo perigoso que te devora a cada dia. Pode estar o teu ser, o vício pode estar devorando as tuas entranhas, a tua mente pode estar conturbada e perturbada por ação das trevas e do pecado e das drogas. Você pode estar preso e aguilhoado, quebrado, destruído, só os cacos, mas a esperança para você, a esperança para você, a esperança de resgate para você. Jesus é a tua esperança. Ele veio para buscar, ele veio para restaurar o vaso que estava quebrado e perdido, e vindo ele, estando na cruz, um vaso quebrado vai dizer para ele: lembra de mim. E ele vai declarar: hoje eu te digo, eu vou tomar os cacos quebrados da tua vida. Mas caco quebrado não serve mais para fazer vaso, não serve se for pela mão do próprio vaso, mas na mão do oleiro, na mão do oleiro que criou todas as coisas, na mão do oleiro divino. Para Deus não há impossível. Escuta a palavra: para Deus não há impossível. Escuta a palavra: tudo é possível ao que crê. Se você crê, vai ser restaurado nessa manhã. Se você crê, ele vai tomar os cacos da tua vida, ele vai te colocar na roda da sua olaria, ele vai colocar a sua mão que está estendida para operar, estendida para restaurar, estendida para salvar, estendida para resgatar, estendida para redimir, estendida para o teu bem, estendida para a tua paz, estendida para o teu resgate, estendida para a tua salvação, para a tua redenção, para te fazer de novo. Ele tem o poder para fazer de novo, ele tem o poder para fazer que viva outra vez, ele tem poder para outra vez da vida, para outra vez da forma. O vaso se quebrou, mas na mão do oleiro ele tem esperança. Os cacos vão ser refeitos de novo, ele vai fazer de novo, ele vai fazer de si mesmo um vaso novo, ele vai te fazer nascer, mas não pela ação dos cacos quebrados. Caco quebrado não torna-se vaso, mas ele vai regenerar de novo a partir de si mesmo. Não vai nascer de novo, não vai reencarnar de novo, não precisa. Ele vai te fazer de novo com as suas próprias mãos, com o seu próprio agir. Ele vai te fazer porque ele é o autor do vaso, ele vai te fazer porque ele é o artista divino fiel, aquele que restaura o que está quebrado, aquele que busca e encontra aquilo que está perdido. Ele tem um plano para a tua vida, ele tem um projeto para a tua vida. É pensamento de bem e não de mal. E você pode dizer nessa manhã: mas eu estou tão quebrado. Ele tem um convite para você, e o convite dele é: vinde a mim, todos os vasos que estão quebrados, todos os que estão sobrecarregados e oprimidos, e eu, o oleiro divino, eu vos aliviarei. Eu, Jesus Cristo, tenho um alívio para você, alívio das tuas angústias, alívio das tuas dores, alívio de toda opressão que está sobre o teu ser. Eu vos aliviarei. Ele tem alívio para você. Tomai sobre vós o meu jugo, olha, aprende dele. Sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso. Ele tem descanso para você, ele tem restauração para a tua alma, ele tem refrigério para o teu ser. Venha Jesus, aquele que vem a mim, ele declara: de maneira nenhuma eu lançarei fora. Para o vaso quebrado ser restaurado,
basta apenas uma coisa: que o vaso queira ser restaurado, restaurado por Ele. Se com a tua boca, nessa manhã, confessares Jesus Cristo, oh Deus Salvador, do vaso quebrado, como Senhor da tua vida, se nesta manhã pegardes os cacos da tua história, os cacos do teu ser, todo quebrado, todo rachado, todo despedaçado, pegardes a tua vida e colocares nas mãos de Jesus, Ele vai te fazer nascer de novo. A esperança para você. Venha Jesus, dê este passo, tome esta decisão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Como faço nessa manhã para ter esta salvação? Escreva no chat, coloque, expresse isso publicamente, escrevendo: eu entrego a minha vida a Jesus. Escreva: eu entrego a minha vida a Jesus. Publicamente tome a decisão. O céu é testemunha da tua decisão. Aleluia. Ele disse: aquele que não se envergonhar de mim na presença dos homens, testificarei dele na presença do meu Pai lá no céu. Há um livro especial chamado Livro da Vida do Cordeiro, e todo aquele, toda aquela que faz a entrega da sua vida a Ele, que o constitui Senhor da sua vida, todo aquele e toda aquela que crer nele, que crê que Ele pode restaurar, que crê que Ele pode redimir, que crê que Ele pode te purificar de todo o pecado, te libertar das garras do pecado que prendem e escravizam. Aquele que crer nele, aquele que deposita nele a sua confiança e entrega a vida a Ele, deposita nele a tua vida agora. O livro da vida vai ser aberto e o teu nome vai ser escrito no livro da vida, porque quem vem a Ele não é rejeitado por Ele, antes é abraçado por Ele. Jesus quer te dar um abraço nessa manhã. Venha Jesus. Jesus quer te receber nessa manhã. Venha a Jesus. Escreve: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus.